Me diz uma coisa, se você fosse uma pessoa do povo comum, um plebeu qualquer vivendo lá em Porto Real, você teria coragem de atacar um dragão? Tá, mas e se alguém tentasse te convencer de que fazer isso seria a única forma de salvar toda a cidade, salvar você, sua família, todos os seus amigos? E aí, teria coragem? E se fosse junto com uma multidão enfurecida que invadisse o fosso dos dragões e tentasse matar todos que estivessem lá? Toparia? Bom, acho que a maior parte das pessoas não seria tão ousada assim, mas provavelmente é isso que a gente vai ver acontecendo em House of the Dragon. E é sobre isso e uma teoria que está relacionada a esse evento que eu vou falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia, eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai falar sobre um evento que pode vir a acontecer em House of the Dragon, porque é parte aí do que a gente tem contado em Fogo e Sangue, né, o livro que serviu como adaptação aí pra série, e também a gente vai falar sobre uma teoria aí que envolve um personagem muito misterioso, né, durante essa época de Westeros, né, e de toda a história, eu acho, aí dos Sete Reinos, que é a figura do pastor, que ninguém sabe quem é, ninguém tem informações, mas a série de House of the Dragon pode revelar pra gente finalmente quem é essa figura misteriosa que gerou uma revolta lá em Porto Real. Então se você não tá entendendo nada, não sabe do que eu tô falando, ou se você sabe, mas também tem essa curiosidade pra entender quem é o pastor, eu vou contar sobre esse evento aí da rebelião que deve acontecer em Porto Real lá na série também, e vou comentar algumas teorias de quem pode ser o pastor. Então esse vídeo é muito interessante, lembrando que esse vídeo pode ter spoilers aí das próximas temporadas de House of the Dragon. Sinceramente acho que se isso for rolar, vai ser um spoiler, sei lá, da terceira temporada, talvez da quarta. Então, não sei se vai acontecer, não sei se eles vão adaptar dessa forma, mas fica aí o aviso, né, pra você assistir só se você não tiver medo aí de spoilers. Então, vamos lá. Se vocês estiverem vendo uma fumacinha saindo daqui, finjam que é fogo de dragão queimando, bafo de dragão, alguma coisa desse tipo. Enfim. É um modificador. Bom, a revolta em Porto Real começou, na verdade, com a primeira batalha de Tumbleton, que era uma cidade lá da Campina, né, que tinha sido guarnecida pelos negros. Porém, durante um ataque do exército dos verdes ali na cidade, dois cavaleiros de dragão que faziam ali parte das sementes do dragão, né, que era o Hugh the Hammer e o Wolf, o branco, que eram apoiadores dos negros, se voltaram contra os negros e queimaram basicamente toda a cidade. E quando essa notícia chegou em Porto Real, ela foi ouvida, né, pela população com, né, muito medo, né, eles começaram a temer o que poderia acontecer, porque nessa época Porto Real estava sob o domínio da Rhaenyra, né, que tinha conseguido conquistar a cidade, tinha prendido, né, ali os Hightowers, né, o Otto Hightower, a Alicent Hightower, toda ali a família, só o próprio Aegon, né, que tinha conseguido escapar por conta do Larys Strong, né, que tinha conseguido retirar ele aí, mocadinho, né, ali de Porto Real e alguns dos filhos dele. Então a cidade estava sob posse da Rhaenyra, mas o povo estava com medo por conta desse evento, né, uma cidade inteira tinha sido queimada por dragões. E as coisas começaram a piorar pro lado da Rhaenyra, isso porque ela começou a entrar numa paranoia, porque tanto, né, o Hugh the Hammer e o Wolf, o branco, eram bastardos, e eram, né, membros desse movimento que chamava Sementes do Dragão, que eu já expliquei aqui num vídeo sobre os Cavaleiros de Dragão e o que aconteceu com cada um deles, né, durante a dança. Então eu falo certinho lá desse episódio da Semeadura do Jaqueres, é o nome desse evento. E bom, eles eram, né, membros da Semeadura do Jaqueres, eles eram bastardos, e a traição deles, né, fez com que a Rhaenyra ficasse bastante receosa com outros bastardos. E na corte que tinha ajudado ela a conquistar Porto Real tinha o Adam Velaryon, que era também um bastardo aí desse processo da semeadura, que tinha sido legitimado, né, pra casa Velaryon como se fosse filho do Laenor. A Rhaenyra manda prender o Adam, porém o Corlys é muito contra, né, porque basicamente é o único herdeiro dele que sobrou nesse momento ali da guerra, né, então ele não quer que o Adam seja preso e ajuda o Adam a escapar dos guardas da Rhaenyra. Isso faz com que a Rhaenyra fique brava com o Corlys e prenda ele. Nesse movimento de prender o Corlys, é óbvio que o restante da casa Velaryon, né, a frota Velaryon, os outros membros, ficam bravos com a Rhaenyra e param de apoiar ela, né? Então você tem dois movimentos, né? Você tem uma cidade lá em Tumbleton que foi queimada por dragões, e agora você tem a Rhaenyra, né, parecendo um pouco instável, mandando prender aliados e perdendo, né, um grande apoio ali que ela tinha da casa Velaryon. Tudo isso começa a gerar muitas fofocas e um pouco de revolta ali na cidade de Porto Real. Fora, é claro, né, toda a tensão da guerra em si que já estava acontecendo. Como se não fosse o suficiente, no mesmo dia em que a Rhaenyra manda prender, né, o Corlys Velaryon, a
princesa Rhaelyna Targaryen se suicida. Ela já estava muito mal desde que os filhos dela foram mortos, né, ali no começo da Dança dos Dragões e em outros episódios. Ela já estava completamente alucinada, né. Nos livros é dito que ela tem essa personalidade distante, mas essa personalidade dela é mais ou menos justificada por conta da perda dos filhos, né. Na série eles já colocaram que ela tem uma personalidade diferente porque ela é autista e tal, mas realmente acontece isso dela perder os filhos de forma muito cruel, o que leva ela ao suicídio depois que a Rhaenyra toma Porto Real e manda prender a Alicent, o próprio Otto, né? Isso faz com que seja gota d'água ali pra Rhaelyna, né? A fuga do Aegon também, e ela se suicida. Porém, assim que a notícia chega ali pra plebe em Porto Real, eles começam a já surtar, porque o povo amava ali a princesa Rhaelyna, né? Eles gostavam muito dela. E como se não bastasse, começa a ter uns burburinhos, umas fofoquinhas de que a Rhaenyra teria mandado matar ali a princesa, né? Isso faz com que as pessoas fiquem completamente alucinadas. E junto com os discursos, né, as pregações desse personagem chamado Joe Pastor, né, que já falava que os dragões eram um mal, que a casa Targaryen era um mal, que os dragões eram símbolos, né, demoníacos ali na cidade, e que provavelmente se essa guerra continuasse, o exército dos verdes ia chegar ali em Porto Real, ia destruir tudo, os dragões iam queimar tudo, e Porto Real ia virar uma nova Valíria, né. Então, somado todos esses eventos, a plebe não aguentou mais e se revoltou completamente contra o governo ali da Rhaenyra em Porto Real. Bom, logo na primeira noite em que todos esses eventos aconteceram, a multidão já ficou totalmente revoltosa, como eu falei, e a partir da Baixada das Pulgas, a galera saiu numa turba, destruindo tudo, destruindo lojas, invadindo casas, derrubando carroças, incendiando as coisas. A galera realmente começou uma revolta na cidade. Ninguém foi poupado, qualquer um que tentasse impedir a galera era metido na porrada. Mantos dourados foram espancados, nobres foram tirados dos seus cavalos e esfaqueados, a galera estava completamente revoltosa. O Lord Bartimos Celtigar, inclusive, que tinha uma mansão lá em Porto Real, ele foi trazido para fora da sua casa à força, foi amarrado num poste, torturado até ele revelar onde ele guardava o dinheiro dele. Depois disso foi morto e castrado também. Então a galera tava assim, ensandecida. Alguns marinheiros tentaram voltar para os seus navios, mas como os Mantos Dourados tinham bloqueado os portões, eles atacaram o portão do rio, conseguiram quebrar o portão do rio, e assim, foi simplesmente o caos, né? A galera tacava pedra, batia com paus, foi assim, insano o bagulho lá em Porto Real. Eventualmente os Mantos Dourados conseguiram se reunir, se agrupar, né, a partir lá do Sir Largent, né, e conseguiram dispersar parte da multidão. Mas até o final da noite, cerca de 100 pessoas já tinham morrido, né, durante esse evento, e 25 delas eram de Mantos Dourados, né, então tinha sido assim, realmente um caos. Quando amanheceu, o pastor, que era uma das principais vozes, né, de toda essa galera revoltosa, ele estava pregando, né, lá na Praça do Sapateiro. E o Sir Luthor Largent, né, que era o comandante da Guarda Real, levou os Mantos Dourados até lá e disse, né, que ele queria prender só o pastor e o restante da multidão que estava lá podia ficar de boa, né, mas que ele estava cumprindo ordens da rainha. E a multidão não quis saber e 10 mil pessoas passaram por cima dos Mantos Dourados, massacraram todo mundo e ali consolidou a força do pastor como líder aí de cerca de 10 mil seguidores. Inclusive o seu capitão Eustace, né, que é um dos caras que relata aí a Dança dos Dragões no livro Fogo e Sangue, ele diz que naquela noite, né, o pastor já controlava metade da cidade, né, tamanho era a galera que ele controlava, as regiões em que ele tinha ali influência, tipo, as forças estavam mudando completamente em Porto Real. E não era só o pastor o único problema da galera. Lá na Rua da Seda, que é a rua onde ficam as prostitutas, né, de modo geral ali de Porto Real, um garoto foi coroado como Gaiman Cabelo Claro, porque a mãe dele, que era uma mulher dornesa, dizia que ele era um filho bastardo do rei Aegon II, e que, como ela sabia disso, todas as mulheres ali da Rua de Seda tinham criado esse garoto como se fosse um rei mesmo, né? E no momento que a cidade estava ali instável, resolveram coroar ele, e diz que as mulheres ofereciam seus favores até para qualquer um que juramentasse a espada ao rei Gaemon Cabelo Claro, né? Então só nesse momento já tinham 2 líderes grandes, né? Basicamente 2 reis ali em Porto Real. E viria mais um terceiro. Isso porque lá na Baixada das Pulgas também, um cavaleiro andante chamado Perkin a Pulga coroou o escudeiro dele, que chamava Tristane, como um novo rei também, porque dizia que esse Tristane era um filho bastardo, dessa vez do rei Viserys I, né? E por isso ele merecia ser rei. E ele também tinha uma série de aliados, né? De ladrões e bêbados que também apoiavam ele durante aquela primeira noite de revoltas. Ou seja, Porto Real estava
completamente perdida no caos, e a Rhaenyra não tinha muito o que fazer, porque boa parte do apoio dela também tinha sido perdido quando ela mandou prender o Corlys Velaryon. Quando amanheceu, né, e começou aí basicamente o segundo dia da rebelião ali em Porto Real, as coisas não melhoraram muito. Isso porque boa parte da cidade estava ardendo em chamas, e a galera revoltosa que tinha vindo especialmente da Baixada das Pulgas, que é basicamente uma periferia ali de Porto Real e um lugar realmente bem mal visto ali pelos nobres da cidade, estava invadindo as lojas e as casas e destruindo tudo que eles viam pela frente. Os mantos dourados que tinham restado na cidade tinham se recolhido para os seus quartéis generais e ninguém sabia exatamente o que fazer. Aí basicamente a Rhaenyra começa a se organizar, né? Ela manda mensagens tanto para Porto Branco, para os Manderlys, como para o Ninho da Águia e até para Winterfell pedindo ajuda, e ela também reúne os homens dela ali na Fortaleza Vermelha e também manda, né, um novo comandante ali para os Mantos Dourados para reunir o que sobrou para eles tentarem se organizar. Isso porque alguns pontos bem importantes ali de Porto Real, como a colina de Rhaenys, né, já tinham sido tomados ali por esses novos reis ali da cidade, por assim dizer. Bom, de Porto Branco chega mais de 100 homens para ajudar a restaurar a ordem na cidade, assim como o restante das forças dos Mantos Dourados e os homens ali da rainha, que se organizam para tentar retomar esses pontos estratégicos e acabar com o caos. Porém, isso não dá certo. Mesmo a galera não tendo armas, né, corretas, não tendo armaduras, a plebe revoltosa era muito grande, né? Então quando os homens tentam ali, né, os homens de arma dos Manderlys, né, os Mantos Dourados tentam retomar a cidade, eles não conseguem, são todos rechaçados ali, as suas forças são massacradas e o caos continua reinando na cidade. Mas pro fim desse dia, o pastor volta ali para a Praça do Sapateiro, fazendo a maior de todas as suas pregações e incitando a multidão a marchar pro Fosso dos Dragões para matar todos os dragões que estivessem lá. Sim, ele faz isso e o pior de tudo, a galera aceita, porque eles acreditavam nesse momento já que os dragões eram um sinal de perdição, assim como tinha acontecido com Valyria, assim como tinha acontecido com Tumbleton, e iria acontecer com eles. Isso porque a galera tinha uma certa expectativa que após a vitória dos Verdes ali em Tumbleton, o exército dos Verdes iria marchar de novo junto com o rei Aegon II e iria queimar a cidade, né? Então eles tinham muito medo de como os dragões da Rhaenyra poderiam revidar e preferiram matar todo mundo. Então eles marcham pro Fosso dos Dragões. Lá naquele momento tinham 4 dragões, né? Não exatamente presos, né, porque eles ficavam guardados ali no fosso, né, e eram tanto os dragões dos negros quanto dos verdes, né. Por exemplo, o Dreamfire, né, que era o dragão da Rhaelyna Targaryen, tava lá repousando, né, e a galera entra no fosso dos dragões e mata esses 4 dragões de fato. Um deles, eu não lembro exatamente qual, mas eu falo também no vídeo sobre o fim que teve cada um dos dragões, viu que a multidão estava chegando, tentou levantar voo, mas ele estava preso com correntes, bateu no teto, derrubou parte do teto ali do fosso em cima de uma galera, foi um caos completo. E lá na Fortaleza Vermelha, quando o Joffrey Velaryon, né, que é o filho mais novo, né, da Rhaenyra com Laenor, quando ele soube que estava atacando o Fosso dos Dragões, ele ficou muito preocupado. Isso porque o dragão dele, o Tyraxes, né, estava lá no fosso, e ele quis de todas as formas ir até lá para resolver a situação, e a Rhaenyra não deixou. O Syrax, que é o dragão da Rhaenyra, estava com ela na Fortaleza Vermelha. Aí o Joffrey vai lá, rouba o Syrax e leva ele até o Fosso dos Dragões para tentar, de alguma forma, chegar lá, resolver a situação e algo do tipo. Só que, como eu já mencionei várias vezes, teve até um cara que falou que isso não tem nada a ver num dos comentários de um vídeo, mas acho que ele não entendeu direito, mas os dragões só aceitam um cavaleiro por vez. Não é que eles só aceitam um cavaleiro a vida inteira, eles só aceitam um cavaleiro por vez. Vale lembrar que os dragões, além de serem criaturas mágicas, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, eles são muito inteligentes, muito mais inteligentes do que outros animais. Assim mais ou menos como os lobos Stark são também uma ligação muito próxima com seus donos, os dragões também sabem reconhecer muito o mundo ao seu redor, né? Então eles conseguem entender comandos em alto valeriano e por aí vai, e eles sabem identificar quando eles têm, né, um dono vivo que vai montar eles e por aí vai. Então quando o Syrax percebe que não é Rhaenyra montada nele, sim o Joffrey Velaryon, ele derruba o Joffrey Velaryon, que cai lá das alturas e morre caindo na cidade. O Syrax até vai até o Fosso dos Dragões, queima uma galera que estava por lá, né, da multidão, mas acaba sendo morto eventualmente pela turma lá do pastor. Então é mais um dragão, 5 dragões no total são mortos no que ficou conhecido como o assalto ao Fosso dos Dragões.
bizarro. Bom, depois de tudo isso ter acontecido, a Rhaenyra e os seus partidários percebem que não adianta ela continuar na cidade e eles vão lá e fogem de Porto Real, indo de novo para a Pedra do Dragão, deixando Porto Real numa completa anarquia, que ficou conhecido como a Lua dos Três Reis ou a Lua da Loucura. Isso porque a cidade estava basicamente dividida em 3 falsos reis, né? Por exemplo, o Sir Perkin e o rei Trystane governavam a Fortaleza Vermelha, o pastor governava a partir do Fosso dos Dragões e os seguidores do Gaemon Cabelo Claro controlavam a colina de Visenya. Então a cidade estava num caos, foram semanas de anarquia, até que o Lord Boros Baratheon, justamente aquele que a gente viu no episódio 10, né, ali de House of the Dragon da primeira temporada, o que não permite que o Aemond brigue com o Lucerys ali no salão dele, né, ele até esse momento não tinha se mexido na guerra, né, ele estava basicamente reunindo forças, e só então ele vai lá e marcha até Porto Real, né, consegue restaurar a ordem da cidade, porque ele estava com um exército muito maior, né, e ele prende esses 3 reis e coloca eles nas masmorras para esperar o rei Aegon voltar para a cidade e poder fazer um julgamento, né. Vale dizer que desses 3 reis, né, o Trystane e o próprio pastor foram mortos, né, eles podiam escolher ou vestir o negro ou serem mortos e preferiram serem mortos, né? E só o Gaemon, né, Cabelo Claro, que foi poupado. Ele foi até transformado em copeiro real ali em Porto Real, o que provavelmente já confirma um pouco do fato dele ser talvez um filho bastardo do Aegon mesmo, já que o Aegon resolveu poupar a vida dele. A desculpa do Aegon foi que ele não era bastardo dele, mas que ele era um garoto muito jovem, que não era culpa dele o que tinha acontecido. E aí o próprio Gaemon acaba admitindo que ele seria filho de um Liceno, né? Lembrando que os Licenos também têm uns traços valerianos, né? Já que eles também têm ali uma descendência ali da mesma região de Valíria. Então ele admite isso e ele vive copeiro e vai até se tornar amigo, né, do próprio rei Aegon III, né? Depois que o Aegon II morrer. Então, enfim, esse foi a resolução aí da Lua dos Três Reis. Tá, mas depois de tudo isso, como que isso vai acontecer ali em House of the Dragon? Será que isso vai rolar mesmo ali na história? E mais, quem é essa figura do pastor, que é um personagem que parece tão relevante? Bom, a gente tem 2 personagens que já foram mostrados na primeira temporada de House of the Dragon, que se encaixa aí no perfil de quem poderia ser esse tal de pastor. E é aqui a parte da teoria e da qual a gente vai falar sobre ela. Então vamos lá. Bom, e aqui, como eu falei, é a hora da gente teorizar um pouco, né? Então aqui a gente vai puxar vários fatos aleatórios aí pra tentar pensar em quem poderia ser esse personagem do pastor. Porque por mais que isso seja comum nos livros, né? Colocar aí um personagem misterioso, que ninguém sabe informações dele, ainda mais no livro como Fogo e Sangue, né? Que tem vários relatos diferentes e que ninguém presenciou realmente o que aconteceu ali, dessas movimentações do pastor, a série costuma dar nome, dar rosto para esses personagens. E claro, pode ser um personagem novo a ser apresentado aí nas próximas temporadas de House of the Dragon? Pode, mas já existem 2 personagens ali da primeira temporada que se encaixam um pouco nesse perfil. Acho que o primeiro deles, que talvez fosse o mais óbvio, é o próprio Larys Pé Torto Strong, né? Porque o Larys, na verdade, né? Ele já é esse personagem que tá ali como mestre dos segredos da Alicent, o famoso mestre do Pack do Pezinho, medieval. Ele tá já um cara que faz essas tramas, né? Já provocou lá o incêndio, né, em Harrenhal, não teve problemas em matar a própria família. Então na série ele já foi apresentado como um cara que é bem manipulador, né? Que tem esse foco de manipulação bem intenso e que poderia armar uma situação como essas, especialmente contra a própria Rhaenyra. Vale comentar também que nos livros, né, o Larys, ele é quem consegue tirar o Aegon, né, justamente ali de Porto Real, né, e mandar ele pra Pedra do Dragão de uma forma muito inteligente, porque Pedra do Dragão era da Rhaenyra, né? E ele manda o Aegon pra Pedra do Dragão porque ele imaginava que ia ser o último lugar que a Rhaenyra ia esperar encontrar o Aegon, e ele tava certo. Só que ele não vai junto. Por que ele não foge? Por que ele continua em Porto Real? Então até os livros já deixam meio indicado que talvez quem espalhou especialmente o rumor de que a Rhaelina teria sido assassinada pela Rhaenyra tinha sido o próprio Larys, né? Depois ele ainda troca de lado mais algumas vezes, né, durante a guerra. Ele apoia bastante, né, o próprio Lord Corlys Velaryon, que até posteriormente é chamado pro conselho, né, do Aegon II. Enfim, e provavelmente o Lord Corlys Velaryon e o Larys Pé Torto, eles foram quem arquitetaram a própria morte do Aegon II. Então é bem louco, acho que o Larys merece um vídeo só pra ele, né, porque ele é um personagem cheio de indas e vindas, mas não seria estranho pensar nele ser esse personagem do pastor, porque ele já tem essa capacidade de manipulação, e seria muito interessante ver o Larys, né, talvez depois que a Rhaenyra toma ali Porto Real, ver ele se disfarçando, fazendo discursos pelas ruas, tentando incitar a plebe a fazer alguma coisa. Seria uma característica curiosa do personagem, acho que combina com o perfil dele, acho que seria legal de
ver isso na série. Vale comentar também que eu esqueci que o pastor, a única informação que a gente tem dele é que provavelmente ele era um pobre companheiro nos livros, né? Pobre companheiro é um dos braços ali da fé militante, né? Que já é por si só, né? A fé militante já é um braço, né, da fé do Sete, um braço militarizado. A gente vê eles lá na 5ª temporada de Game of Thrones, quando a Cersei, né, permite que o Alto Pardal volte, né, com a fé militante. E a fé militante é dividida em 2 grupos, né? Os filhos do guerreiro, que geralmente são nobres, que aderem aí a serem guerreiros, né, da fé. E os pobres companheiros eram o outro lado militarizado, mais de baixa plebe, né, de camponeses e tal, pessoas comuns que também se uniam à causa. Os pobres companheiros, eles faziam mais missões de escoltar pessoas de um septo para outro. Eles geralmente portavam armas, mas eram armas mais simples, não portavam armadura e tal. E a fé militante como um todo tinha sido proibida muitos anos antes, né, no governo do Maegor. A fé do Sete se revolta contra o Aenys, né, e o Maegor faz uma guerra contra eles e basicamente acaba aí com a fé militante, proíbe qualquer tipo de facção militar ali da fé do Sete. Então talvez o pastor fosse aí, né, um dissidente de um desses grupos. Eu não lembro se nas datas dá pra ele ser. Não dá, porque o governo do Jaehaerys é muito longo. Então ele não poderia ser um pobre companheiro original. Mas enfim, ele talvez fosse de fato um religioso pobre aí, né, mais humildão, que tinha se revoltado aí contra os Targaryens por loucura ou por ter bons motivos pra isso, né? Mas a gente só tem essa informação dele, que talvez ele fosse um pobre companheiro, né? Demais a gente não sabe nada sobre ele. Porém, eu tenho uma teoria que tem outro personagem que pode se encaixar aí nesse papel, que é a Mysaria. Nos livros, a Mysaria, ou Verme Branco, ela é bem mais devota ao Daemon. Ela é a amante principal do Daemon, né? E ela é a mestre dos sussurros dele. Quando o Daemon resolve vingar a morte do Lucerys, né? E diz que seria um filho por um filho, ele pede que a Mysaria envie o Sangue e o Queijo, 2 assassinos, lá pra Torre da Mão para matar os filhos da Rhaelyna Targaryen, né? Então, a Mysaria sempre trabalhou mais pro Daemon. Na série, o papel dela ficou mais ambíguo. Sem contar que eles também acrescentaram esse perfil dela de ser alguém que luta pela plebe, pelo povo. No episódio 9 de House of the Dragon, a gente vê a Mysaria falando com o Otto Hightower e dizendo pra ele que quem coloca o rei no trono de ferro é o povo, né, que é um desejo do povo que o rei esteja lá, né, então ela dá esse ultimato nele, dizendo pra ele não esquecer da Baixada dos Pulgas, não esquecer do povo, dele parar, né, com as rinhas de criança que estavam rolando ali em House of the Dragon, em Porto Real, né, então ela já assume parte desse perfil que parece que o pastor teria, de ser um cara bem do povo, de ser meio antimonarquista e de tá tentando agir de alguma forma em relação a isso. Eu acho que seria uma inversão interessante a Mysaria assumir esse papel do pastor, de ser a pastora, ou continuar como Mysaria mesmo, mas ser ela que incita o povo a ir contra os dragões. Eu não sei se eles vão adaptar exatamente assim na série, porque me parece demais, né, eles matarem 5 dragões de uma vez só, com uma multidão atacando. Até porque eles já fizeram a Rhaenys, né, e o Meleys, né, saírem ali do fosso dos dragões, atacarem todo mundo, e eu não gostei muito dessa cena da Rhaenys com a Meleys explodindo o fosso, justamente porque eu sei que o fosso tem esse outro simbolismo de, na verdade, ser o povo que ataca o fosso pra matar dragão, né? Então eu não sei se eles vão repetir esse plot, repetir essa cena, né? Eu acho que seria um pouco estranho. Mas enfim, essa é a minha teoria, né? De que um desses dois personagens, né, ou o Larys ou a Mysaria, né, vão assumir aí a posição do pastor. Mas enfim, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham que vai ser o pastor, vai ser um personagem novo, vai ser o Larys, vai ser a Mysaria, o que vocês acham? Eles vão adaptar essa revolta em Porto Real? Eu acho que a revolta vai ser adaptada sim, porque eles já deram esse indício, a série já se esforçou pra mostrar um pouco dessa desigualdade social, especialmente no episódio 9 da primeira temporada, dessa desigualdade social que existe ali em Porto Real. Tem a cena também da própria Rhaenyra com o Daemon saindo ali pelas ruas, e o Daemon fala que a Rhaenyra, se ela quiser ser rainha, ela precisa sim do apoio da plebe, né? Então eles já deixaram isso claro, porque provavelmente isso vai ser importante. Agora, como vai acontecer é um mistério, e por isso que a gente pode teorizar sempre. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que vocês também sempre podem deixar sugestões aí, que eu sempre leio todos os comentários, e eu sempre, inclusive é o que eu mais gosto de ler, sugestão para vídeo. Então, se vocês tiverem sugestões, podem deixar, que eu com certeza vou levar em consideração. Mas é isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.